Olá! Sabe, por muito tempo a gente se acostumou com a ideia de que o desenvolvimento rural era um pacote pronto, que chegava de fora para dentro. Mas e se a gente virasse esse jogo? Hoje vamos conhecer uma metodologia que faz exatamente isso, colocando o poder de decisão de volta nas mãos de quem mais entende do assunto, a própria comunidade. Pois é, essa pergunta muda tudo. A proposta aqui é bem radical. Parar de pensar em levar o desenvolvimento e começar a pensar em construir o desenvolvimento. E construir como? De forma coletiva, valorizando o conhecimento que já existe no local. É uma verdadeira virada de chave na nossa forma de pensar. E para colocar essa ideia de pé, existe uma ferramenta poderosa, a MESH-PAR, que é a Metodologia Participativa de Extensão Rural. Com uma forte inspiração em Paulo Freire, ela não é só um passo a passo. É um método que coloca os agricultores e as agricultoras como protagonistas de verdade. Eles saem daquela posição de só receber informação e passam a ser quem produz o conhecimento sobre sua própria realidade. E para isso funcionar, a MESH-PAR se organiza em 3 grandes momentos, todos ligados entre si. Vamos mergulhar em cada um deles? O primeiro passo é o mais fundamental de todos, entender onde se está pisando. Mas em vez daquele modelo antigo do técnico chegando com um mapa pronto debaixo do braço, a ideia aqui é completamente diferente. É a comunidade e os extensionistas lado a lado desenhando esse mapa juntos. É um grande ato de descoberta coletiva. E como isso funciona na prática? Bom, basicamente em 3 etapas. Primeiro, se junta o que já existe de informação oficial, sabe? Dados do IBGE, do INCRA, só para ter um ponto de partida. Depois vem a parte humana, a aproximação, que é fundamental, né? É sobre criar laços de confiança. E aí sim, com essa base, vem o diagnóstico, que é participativo. Ou seja, é a própria comunidade olhando para si mesma e analisando a sua história, seus problemas e suas potências. Mas como é que se faz essa escuta de um jeito que todo mundo participe? Usando ferramentas que convidam ao diálogo. Pensa só. Em vez de um mapa técnico, a própria comunidade desenha o que realmente importa para ela. A nascente do rio, a escola, a área de plantio coletivo. Ou então, eles constroem uma linha do tempo para resgatar a história do lugar, as lutas, as vitórias. O legal é que cada ferramenta dessas é um jeito de fazer com que tudo venha à tona. Os sonhos, as dificuldades, o potencial que existe ali, tudo na voz de quem vive aquela realidade todos os dias. Ok? Então o mapa do território está na mão, a realidade foi entendida, discutida, e agora? Bom, agora a gente entra no segundo momento. É hora de pegar todo esse conhecimento e transformar em um plano de ação concreto. É transformar o mapa em um verdadeiro plano de construção de futuro. Um plano que todo mundo ajudou a criar. E aqui, gente, é o grande ponto de virada. Pensa bem, todo aquele papo, todas as informações que surgiram lá no diagnóstico, tudo isso vira a matéria-prima para se organizar. A gente sai do entender o que acontece para o que vamos fazer com isso. É a hora de partir para a ação organizada. E essa organização tem uma lógica, uma sequência. Primeiro, as pessoas se juntam em grupos de interesse. A partir daí, desses grupos, nascem os projetos. Juntando todos esses projetos, a gente constrói algo maior, o plano municipal. E para garantir que tudo isso funcione e saia do papel, se organiza um conselho. Guarda bem esses dois últimos, o plano e o conselho, porque eles são as peças-chave da gestão. Tá, mas o que é esse tal de PMDES? Imagina ele como se fosse a grande planta baixa do futuro daquele município. É o norte, sabe? A direção que todo mundo combinou de seguir. E o mais importante, não é um daqueles documentos que um consultor faz e que fica na gaveta, não. Ele é resultado de muita conversa e de acordos coletivos, e é ele que vai dizer onde o dinheiro e a energia da galera devem ser investidos para construir o futuro que foi desenhado por todos. Beleza, temos a planta, que é o plano. Mas e quem fiscaliza a obra? Aí entra o CMDRS, o Conselho. Se o plano é a planta baixa, o Conselho é o espaço da gestão social. É o lugar oficial onde a comunidade, as associações e o poder público sentam juntos na mesma mesa. Para quê? Para dialogar, para criar políticas e, claro, para fiscalizar se o que foi combinado está mesmo acontecendo. É a participação na prática. E aí a gente chega no terceiro e último momento, botar a mão na massa. É a hora de fazer acontecer. Mas olha, executar aqui não é só seguir um roteiro como se fosse uma receita de bolo. É um processo vivo, dinâmico, é implementar, ficar de olho no que está acontecendo e, o mais importante de tudo, aprender o tempo todo com o processo. E essa ideia resume perfeitamente o espírito da coisa. A própria ação vira uma pesquisa.
Cada passo dado, cada dificuldade que aparece, cada pequena vitória, tudo vira aprendizado. Tanto os extensionistas quanto os agricultores estão juntos numa jornada de aprender a aprender fazendo, vivenciando na prática. E para essa ação toda se sustentar, ela se apoia em 4 pilares, e um está totalmente ligado no outro. Não adianta só executar o projeto e pronto. É preciso ter formação contínua para todo mundo estar preparado para os novos desafios. E tem que ter, isso é crucial, um acompanhamento participativo, onde o próprio grupo avalia os resultados de forma crítica. É um pilar alimentando o outro, entende? Essa avaliação não acontece só no final, não. É um processo permanente. Pensa assim, de um lado você tem o que foi planejado, as metas. Do outro, o que de fato aconteceu. Ficar o tempo todo comparando essas duas coisas permite que o grupo perceba rápido onde estão as dificuldades. E, se precisar, mude o caminho, reprograme estratégia. É inteligência coletiva em ação, adaptando o plano à realidade. E para a gente amarrar tudo isso, o mais importante é sacar que esses 3 momentos não são uma linha reta com começo, meio e fim. De jeito nenhum. Na verdade, eles formam um ciclo. Um ciclo virtuoso que está sempre girando, se alimentando e se renovando. Olha só como a roda gira. Todo o aprendizado que veio lá do momento 3, da prática, da avaliação, ele não se perde. Ele volta lá pro comecinho, pro momento 1. E aí ele enriquece o conhecimento que a comunidade tem sobre si mesma. E o ciclo recomeça, só que agora num nível mais alto, com mais entendimento, com mais capacidade. É uma espiral de evolução que não para. Então, no fim das contas, a grande sacada da Mexpar é que ela vai muito além de só entregar projetos. O resultado de verdade, o que fica, é a autonomia que as pessoas ganham. É o conhecimento coletivo que se fortalece. E com isso, se constrói uma base muito mais sólida para um futuro que seja, de fato, sustentável. Um futuro definido pela própria comunidade. Fica aqui, então, essa reflexão para a gente levar. Se a gente concorda que o conhecimento coletivo é a semente de um futuro mais justo e sustentável, a pergunta que nos desafia não é se devemos plantá-lo. A verdadeira questão é: como é que nós vamos, juntos, cultivar essa semente em cada um dos nossos territórios?